Pessoal, e aí? Tudo bem? Márcio, aqui da Império. Pessoal, vamos a mais uma dica de gramática aqui em nosso canal. Olha, eu tenho estudado muito ultimamente, não é? Aliás, vamos aproveitar esta frase e, de cara já, fazer uma apresentação. Eu iria, né, falar sobre a estrutura que eu havia, não é, preparado, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para discutir sobre esta frase que eu acabei de falar no começo aqui do canal, no começo do vídeo aqui do canal, não é? Eu tenho estudado muito ultimamente. Olha, é o seguinte, ó. Eu tenho estudado, certo? Estudado é passado particípio, certo? E olha que interessante quando nós apelamos para a tradução. Olha que interessante. Se pegarmos esta frase, não é? E colocarmos no tradutor, não é? Certamente ele vai trabalhar assim, ó. I have studied too much lately. I have studied too much lately. Porém, na compreensão do nativo da língua inglesa, não vai fazer sentido. Primeiro porque lately é advérbio. É como se você falasse, né? Se você pegar I have studied too much lately, tá? É como se você dissesse assim, ó, eu estudei muito ultimamente. Na verdade, é aquela história. Se formos discutir o português, eu estudei muito ultimamente, eu acho que ficaria bem mais interessante se falássemos assim, eu estudei muito recentemente. Eu estudei muito recentemente e não eu tenho estudado muito ultimamente. É que na verdade depende muito daquela questão, não é? Se faz sentido, não é? Se, digamos assim, se existe uma certa concordância, não é? Porque assim, ó, I have studied para o nativo não significa continuação de uma ação começada, e sim o resultado. Então, I have studied, você não traduz como eu tenho estudado, e sim como eu estudei. Então, ultimamente, é como se algo ainda estivesse em curso, e recentemente, algo, né, digamos assim, pode ter sido interrompido. Por essa razão que eu estou fazendo a análise, tá? Porque quando você fala I have studied too much lately, pode até parecer, digamos assim, pode até fazer sentido, mas para o nativo da língua inglesa ele vai passar uma outra ideia, e aí cria-se a confusão, entendeu? Por essa razão que a tradução mais uma vez complica a sua vida, tá? Porque neste caso, tá? Se pegarmos a estrutura correta para dizermos, né, eu tenho estudado muito ultimamente, nós utilizaríamos o presente perfeito contínuo. Seria mais ou menos assim, ó. I have been studying, desculpa. I have been studying too much lately, tá? I have been studying too much lately. Eu tenho estado a estudar muito ultimamente. Aí mostra o estado em que você se encontra em relação à ação praticada por você. Aí sim o advérbio faria sentido. Então veja bem, mas olha só. O I've been studying, tá? Depende muito de contexto, porque o que acontece? O I've been studying, ele pode ser traduzido como eu tenho estado a estudar ou eu estive estudando. Então, ou seja, ele pode ser traduzido no comparativo com a língua portuguesa, referindo-se a dois tempos verbais, o que pode causar uma grande confusão, dependendo do que você coloca logo após. Portanto, lately, neste caso, entendeu? Ele vai dizer que você tem estado a estudar muito ultimamente.
Olha como é complexo a questão. Por isso eu venho sempre falando, tá? I would always say, né? Ou eu, eu sempre, né? Eu sempre digo, né? I would always say, na verdade, eu sempre dizia, né? Mas nada impede, tá? Depende da forma como você coloca também, tá? Porque a questão de tradução, tá? É o pior inimigo para aquele que busca fluência na língua inglesa, tá? Você pode dizer melhor assim, ao invés de dizer I would always say, você pode falar I will always say. Eu sempre digo. Não precisa falar eu sempre direi. Não precisa levar ao pé da letra, tá? Mas é aquela questão, estudo gramatical, é complexo, não é fácil, porém não é tão difícil assim de entender. Basta que prestemos mais atenção, tá? Basta que levemos um pouco mais a sério a questão do estudo da língua portuguesa e, consequentemente, nós não teremos o menor problema com a gramática da língua inglesa, tudo bem? Mas então, voltando a falar na questão, é o seguinte, eu tenho estado, né, a estudar muito ultimamente, tá? Então você não trabalha o presente perfeito. Por quê? Porque o nativo da língua inglesa, ele entende que o presente perfeito, dependendo da característica do verbo, ele pode estar falando de um resultado. E neste caso, a ação que provocou o resultado está parada. E aqui eu estou falando que eu tenho estudado muito ultimamente. Significa que eu não parei de estudar. Eu continuo. Então é um estado que eu continuo. Entendeu? Eu tenho estado a estudar muito ultimamente. Significa que eu comecei, eu não parei, eu continuo. Então, por aí vocês começam a ter uma pequena noção do quão é importante o estudo gramatical. O estudo gramatical não é uma coisa para ser levado na brincadeira, porque ele realmente ele causa um impacto muito grande, tá, na sua comunicação, seja ela escrita ou seja ela verbal, tá? Porque é o seguinte, hoje todo mundo tem assim por objetivo falar o inglês. O meu conselho, tá, como professor, educador, não é? Como consultor gramatical, eu falo assim: procure ler bastante, leia, escreva bastante, faça pesquisa, ou seja, também, né? Por que não? Consultar aqui o consultor aqui. Por que não? Agendar uma consulta e vamos tirar as dúvidas para que possamos melhorar a nossa comunicação. Porque todo mundo sabe, sem comunicação, ninguém compra, ninguém vende. Entendeu? Então, o que eu quero, na verdade, o que eu gostaria, é de que todos vocês começassem a enxergar a gramática de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Não enxergar a gramática como se fosse um inimigo mortal, e sim como um aliado extremamente importante para que possamos dar continuidade ao que nós estamos fazendo, que é o nosso trabalho. Porque quem trabalha hoje e precisa do inglês, precisa realmente não só falar corretamente, como escrever corretamente. Certo? Portanto, essa frase que começou, né, com uma brincadeira no começo do vídeo, né, eu tenho estudado muito ultimamente, acabou, né, aí gerando uma linha de pesquisa, uma explicação muito interessante aqui no vídeo, que na verdade não era bem isso que eu havia preparado, né, para explicar neste vídeo aqui, mas não tem importância, entendeu? O que vale é a boa intenção. Portanto, olha só. I have studied too much lately. Não faz sentido para o nativo. Agora, se pegarmos e jogarmos isso no tradutor, ele vai dar exatamente. Eu tenho estudado muito ultimamente, o que não vai fazer sentido para o nativo da língua inglesa. Portanto, o correto desta frase, eu tenho estudado muito ultimamente, você usa o presente perfeito contínuo. Ou seja, I have been studying too much lately. Ou seja, eu tenho estado a estudar muito ultimamente. Uma dica muito bacana, realmente de coração, eu espero tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Empirical Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.